O deputado federal Eduardo Bolsonaro falou no dia de ontem, mais precisamente no dia 9/7, um evento pró-armas, sobre professores. Falou uma frase bastante grave sobre professores. Eu sou um professor e eu me sinto na obrigação de falar, comentar algo a respeito de um problema central da sua fala. Meu nome é Vitor Lima, eu sou seu professor de filosofia de hoje e de sempre, e isto aqui não é filosofia. Então vamos fazer assim. Eu quero mostrar para você, brevemente aqui, o que aconteceu de fato, caso você não esteja a par. Peguei uma notícia aqui da Jovem Pan, tá? Então, em evento pró-armas, Eduardo Bolsonaro compara professor doutrinador a traficantes. A declaração foi feita durante ato organizado pelo grupo pró-armas, que defende a flexibilização do porte e da posse de armas para cidadãos comuns. O deputado federal participou de um ato em Brasília neste domingo. Durante o evento, o parlamentar chamou atenção ao comparar professores doutrinadores com traficantes de drogas. Aspas aqui para a fala do deputado. Não tem diferença de um professor doutrinador para um traficante de drogas que tenta sequestrar e levar os nossos filhos para o mundo do crime. Talvez até o professor doutrinador seja ainda pior, disse o filho do ex-presidente da República. Certo. O que está em jogo aqui, para efeitos de um professor de filosofia comentar a notícia, é que, além de eu ser professor e, portanto, falar diretamente de mim, eu quero bater na tecla da noção de doutrinação, que é uma noção que pode ser usada, eu diria que pode ser usada, mas, porém, se você usá-la de modo intelectualmente insuficiente, você fala besteira. Você fala falsidades, você fala coisas que não fazem sentido. Então, vamos falar sobre doutrinação. E para falar sobre doutrinação, eu queria falar, na verdade, sobre um aspecto que diz respeito à neutralidade e imparcialidade, ou a possibilidade da neutralidade e da imparcialidade em sala de aula, né? Ou de um professor em relação a um aluno. E para isso, eu vou falar sobre um dos valores fundamentais nossos aqui do Isto Não é Filosofia e, por consequência, da nossa plataforma online de filosofia, que é o Núcleo de Formação Filosófica. O nosso principal valor lá é honestidade intelectual, que tem tudo a ver com doutrinação. E é isso que eu quero te explicar. A pretensão de doutrinação, enquanto termo que descreve a atividade de um professor, é que ela designe um professor que defende um ponto de vista que é supostamente parcial e engajado, ou seja, que foge da neutralidade e que foge da imparcialidade. Só que isso não existe. Ser neutro e imparcial não existe. Isso não significa defender que todo mundo defenda algo falso ou todo mundo defenda uma ilusão e que tudo é uma questão de correlação de forças. Não. O que isso implica dizer é que todos nós, seres humanos, por sermos culturais, defendemos valores. Olhar para a realidade não é identificar todo e qualquer aspecto da realidade, mas é já desde sempre selecionar aspectos e trabalhar com essa seleção. Seleção implica preferência, preferência implica valor, valor afasta a neutralidade e imparcialidade. Eu dei uma resposta há um tempo, lá na plataforma do Núcleo de Formação Filosófica, há um comentário que fizeram e eu quero partir desse comentário para falar sobre a tal da doutrinação e da neutralidade, da imparcialidade. Para manter a neutralidade, disse lá o aluno, né? O aluno que já estava na nossa plataforma, né? Deveria ter utilizado uma foto onde aparece um destes políticos lendo o papel de ponta cabeça. Se referindo aqui ao atual presidente, né? Luiz Inácio Lula da Silva, que há alguns anos foi pego lendo um livro de ponta cabeça. Assim, debochando de ambos, a imparcialidade se manteria, mas convenhamos, são mais de 100 aulas, uma escorregadinha haveria de ter. E qual foi a minha resposta a isso? Né? Ele estava se referindo a uma aula em que eu fazia referência ao ex-presidente, pai do atual deputado federal, ridicularizando-o, né? Coisa que eu não escondo de ninguém. Eu sou contra a política e tudo que simbolicamente representa o ex-presidente. Então, se você não sabia disso e se isso é um empecilho para que você me assista, você pode já desligar o vídeo agora, de verdade.
Mas ainda assim, eu quero falar, se você escolheu continuar mesmo gostando do ex-presidente, de neutralidade. E a minha resposta foi essa. Olha, neutralidade não existe por dois motivos. Essa é a minha resposta para o aluno, tá? Todos temos valores, a partir dos quais filtramos a realidade. Seres biológicos e culturais que somos, aprendemos a lidar com a realidade a partir de preferências, isto é, de o que nos atrai e de o que nos causa repulsa. Isso no nível mais básico. Mas o mesmo padrão é verdadeiro para níveis mais complexos. Nossa visão de mundo faz com que, de acordo com nossas preferências valorativas, concebamos a realidade deste ou daquele modo. Eu nunca escondi, por exemplo, que eu sou ateu e de esquerda social-democrata. Se você caiu aqui de paraquedas e não sabia disso, saiba. Né? Todas as aulas vêm deste sujeito aqui, encarnado num corpo, situado num canto do mundo, com determinada formação e modo de compreender a realidade. Isso, aliás, me conduz para o segundo ponto. 2. Todos concebemos a realidade a partir de determinadas perspectivas, não a partir do seu todo. Só um ser seria capaz de assim fazê-lo, ou seja, conceber a realidade a partir do todo. Quem é? Deus. A perspectiva do olho de Deus, como diz o filósofo Hilary Putnam, só é dada mesmo a ele, Deus. Reitero, eu vejo o mundo a partir da minha situação, que envolve a época em que eu nasci, a sociedade em que vivo, meu temperamento, meu repertório adquirido. Por maior que seja esse último, ou seja, o meu repertório, ainda assim me falta onisciência, o que me traz de volta ao ponto inicial. Eu não tenho o olho de Deus, logo minha visão é necessariamente parcial. Sendo assim, você jamais deve exigir de mim, nem de ninguém, a tal da neutralidade, nem da imparcialidade. O que você deve exigir de mim, e aqui vem o ponto central, é honestidade intelectual. Mas o que é honestidade intelectual? Também vou desdobrar esse ponto em dois. O que é honestidade intelectual em primeiro lugar? Segundo eu, Vitor, a concebo. Explicitar os próprios valores, as próprias perspectivas, porque todos têm valores e perspectivas. Mesmo aquele que nega, no máximo ignora que tem. Negar isso, novamente, é negar a condição humana de ser não só um ser biológico, mas cultural. E enquanto ser cultural, um ser de valores e de perspectivas. 2. Não deturpar os valores e perspectivas alheios. É o que tento fazer quando a cada aula me esforço para não só expor a ideia do filósofo, mas defendê-la. Faço isso com os cristãos, mesmo sendo ateu, e com os conservadores, mesmo sendo de esquerda. Não consigo fazer isso sempre porque é humanamente impossível. Olha lá, você quer um sinal de quem está diante de alguém desonesto intelectualmente? É só perceber se essa pessoa se vende como neutra e imparcial. Eu não me vendo assim. Nota, o que você pode exigir de um professor não é que ele seja neutro e imparcial. O que você pode exigir de um professor é que ele seja honesto intelectualmente. E ser honesto intelectualmente não é ser neutro. É explicitar os próprios valores. É dizer de onde parte. Se o professor é marxista, que ele diga que ele é marxista e que ele vai abordar a realidade de uma perspectiva marxista. Se ele é conservador, que ele diga que é conservador e vai abordar a realidade de uma perspectiva conservadora. Se ele é, seja lá o que for, percebe? Primeiro ponto. Segundo ponto. Se ele faz um esforço para não deturpar aqueles que pensam diferente, isso é indício de honestidade intelectual. Se ele não iguala todas as perspectivas de esquerda, por exemplo, a marxismo cultural, como faz muita gente. Isso é desonestidade intelectual. Por que isso é desonestidade intelectual? Porque isso deturpa a posição alheia. É impossível você colocar dentro de um rótulo só uma perspectiva tão complexa quanto são os marxismos. Pessoas que utilizam o termo marxismo cultural, querendo com isso dizer ou caracterizar uma realidade palpável, estão das duas uma. Ou sendo extremamente desonestas, porque deturpam, ou extremamente ingênuas, porque acreditam no suposto professor, no suposto líder político, no suposto influenciador que falou sobre isso. Percebe? Então veja, doutrinação existe? Olha, se você quer dizer que por doutrinação um professor está colocando a sua perspectiva sobre o assunto, então todo professor é doutrinador e não só professor de esquerda. Sabe? Quando você é conservador e está em sala de aula, você está optando valorativamente por ser conservador. Quando você, em sala de aula, não fala sobre temas políticos, você está optando por falar de temas somente técnicos. Isso é uma ideologia. A ideologia tecnicista, que concebe a educação como uma forma técnica de passar à frente conteúdos, como se isso fosse possível, de modo neutro. Isso não é neutro, isso é uma opção. Opção política. Percebe? Então, olha,
A conclusão do raciocínio que eu quero estabelecer é: dizer que a doutrinação é um mal é um desconhecimento, no mínimo, do que significa ser neutro e imparcial, e é uma desonestidade no máximo, né? No máximo aqui, para não dizer algo pior, né? De alguém que imputa isso a um professor. Então, uma vez sabendo dessa distinção teórica sobre a impossibilidade da neutralidade e da imparcialidade, eu quero que você exija de mim, que sou professor, do seu professor, seja na universidade, seja no ensino médio, que seja honesto. E não que não doutrine nesse sentido de não ter valores. Honestidade. Expor seus valores, as suas perspectivas, e não deturpar, na medida do possível, porque maximamente isso é impossível, a visão alheia. Percebe? Esse é o recado que eu queria muito que o deputado ouvisse, mas eu duvido que vá ouvir. Minha esperança aqui é que toque você, que ainda exige de mim, seu professor, que seja neutro e imparcial. Eu não sou. Se você quer um professor neutro ou imparcial, talvez você tenha que pesquisar em outro lugar. Eu não sou, e eu estou defendendo que nenhum professor é. Certo, meus amigos? Espero que a reflexão tenha servido para você. Sempre tentando fazer aqui, né, de um limão uma limonada, partindo das notícias cotidianas para falar de questões mais interessantes. Se você gostou desse conteúdo, passe à frente para quem você acha que vai gostar também. Considere ficar conosco aqui e até a próxima.